Fala, meu amigo do pedal, Kurt Ribeiro aqui da Bike Hub na Nova Zelândia. Antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de fazer um agradecimento a você que tirou seu tempo para deixar uma mensagem legal para mim aí. Muito obrigado. Eu vou começar aqui agora uma série de vídeos que algumas pessoas já me pediram para fazer, que é como montar uma roda de bike. Eu vou começar a mostrar, ser direto no assunto para não ficar enrolando, até para não ficar muito chato, mas vai ter que ter teoria no meio, eu vou ter que estar explicando, parando, comparando algumas coisas. Então tenham paciência, eu não vou conseguir fazer tudo em um vídeo, vão ser pelo menos 2 vídeos e eu vou mostrar para vocês como é que monta, como é que faz a preparação para alinhar, para colocar a tensão correta na roda. Vou mencionar algumas coisas, algumas diferenças que eu tenho que fazer isso para que vocês também entendam o porquê que às vezes você vai ter um resultado diferente trabalhando com uma roda e a outra. Então vamos lá direto montar essas rodas aí. Essa é a roda que a gente vai desmontar e montar novamente. Então eu quero que vocês observem que ela não é perfeitamente redonda, porque é uma roda de segunda qualidade. E isso também para não causar frustração com o resultado final da roda que vocês estiverem trabalhando. Agora, se você olhar com cuidado, você vai perceber que os furos dos raios eles não são completamente alinhados. Até mesmo nesse ar aqui que é mais difícil de ver, mas ele não é completamente alinhado. Eu não sei exatamente o termo usado em português para dizer isso, mas esse alinhamento se chama stagger em inglês. Então existem raios que não têm o stagger, que ele é todo reto, e tem alguns que começam com o primeiro do lado direito do buraco da válvula, ele começa para baixo, e tem alguns que começam para cima. Se você prestar atenção nessas duas linhas aqui do aro, nesse caso aqui, você percebe que esse furo ele está mais perto da linha de baixo do que da linha de cima. Percebe aqui eu estou colocando a chave de fenda, vou virar para cá para vocês verem um pouquinho melhor. Percebe aqui que aqui ele está bem na beiradinha desse risco do aro e aqui ele já está um pouco mais afastado. Aqui já acontece o contrário, essa parte de cá está mais perto da linha e aqui você tem um espacinho. Estão percebendo? Ele não é completamente alinhado, ele tem uma diferençazinha. Então, o que a gente vai fazer? Quando o furo do lado direito do raio é para baixo, ele se chama o down up, ou para baixo para cima stagger. Então esse para baixo, esse para cima, esse para baixo, esse para cima. Como eu disse, existem raios que tem esse furo para cima e esse furo para baixo. Começa dessa maneira e tem alguns que são completamente alinhados. Não existe o stagger. Então quando começar o primeiro para baixo, que é esse caso aqui, a gente vai marcar o primeiro para cima como sendo o A1. Agora a gente vai começar a fazer a marcação na roda, no aro. Você vai encontrar o furo da válvula, bem aqui, e aí você vai escolher um dos lados para ser o lado direito ou o lado esquerdo. Então esse lado aqui eu vou escolher para ser o meu lado direito. Agora o que você vai fazer? A partir do A1 você vai contar 1, 2, 3, o quarto furo vai ser o A2. Vou marcar aqui. Aí você deixa um espaço de mais 3 furos entre o A2, o quarto furo, esse aqui, será o A3.
Então, vou marcar aqui. E aí você vai fazer isso ao redor do aro todo. Não vire ele de lado, mantenha o lado direito para cima. Eu acho que dá para perceber que eu fiz uma letra D aqui do lado direito. Aí o segundo buraco do raio está aqui como A1. Vou tentar levantar aqui, ali, dando para vocês verem. Aí a cada 3 buracos vazios você vai ter, nesse caso aqui, o A2. 1, 2, 3. Aí você conta 1, 2, 3. O 4 é o A3. Aí você tem 1, 2, 3, 4. O A4. A5. Então você vai ter 3 buracos sem estar marcados e você vai ter um A, algum número, ao redor do aro todo. Nesse caso aqui são 36 raios esse aro, então eu vou até o A9. Aí chegou no A9, que é esse aqui, tem 1, 2, 3, A1 de novo. Fácil? Então vamos lá. Agora eu vou marcar, a gente vai começar a marcar a letra C. Se caso o primeiro furo fosse para cima e o segundo para baixo, esse aqui, o primeiro do lado direito do buraco da válvula, seria o A1. Se caso fossem todos alinhados, não tivesse o stagger, você marcaria o segundo, como eu fiz aqui. Então vamos lá. Aí vocês estão vendo o buraco da válvula, o segundo buraco do lado direito da válvula é o A1. Agora a gente vai fazer o segundo buraco do lado direito do A1, a gente vai chamar ele de C1. Então eu vou marcar aqui agora o C1. Aí a gente vai o segundo do lado do A2 para ser o C2. Aí a gente vai o segundo do lado do A3 para ser o C3. E assim por diante. Aqui o C4. Marquem todos os buracos. Tá? Então como é que vai ficar agora? Você tem que ter a certeza que você tem um buraco sem estar marcado entre o A1, ou a letra A e a letra C. Então você vê que C1 e A2 tem um vazio, A2 e C2 tem um outro vazio, aí o C2 e o A3 tem um outro vazio. Se você não tiver com o aro marcado dessa maneira, volta no começo e vê onde você errou. Tem alguma coisa que você deve ter pulado o buraco. Então, que tenha uma letra marcada, um buraco sem ter nenhuma marca. Agora o que a gente vai fazer? Está vendo aqui a letra D do lado direito? A gente vai virar a roda, o aro, do outro lado. Aí você vai ficar com um chamado agora lado esquerdo para cima. Então vamos marcar aqui uma letra E. Esse é o lado esquerdo. Que E bonito, hein? Agora, nesse caso aqui, como era o segundo buraco, vocês estão vendo aqui a marca, era o A1, né, porque a gente virou. Como era o segundo A1, ou seja, o primeiro buraco do lado esquerdo aqui, nesse caso, ele estava para cima, a gente vai escolher esse aqui para ser o B1. Então, esse aqui vai ser o B1. Então, nesse caso aqui, vocês ainda conseguem ver o A1 aqui, o B1 vai ser o logo à esquerda, sentido anti-horário do buraco da válvula. Aí, o que você vai fazer? Contando aqui, você vai contar 1, 2, 3, o quarto buraco vai ser o B2. Aí você faz a mesma coisa que você fez do outro lado.
Contra mais 3 vazios, 1, 2, 3, o quarto, B3 e assim sucessivamente. Vamos ver como é que ficou. 3 buracos vazios, o B2. 3 vazio, B3. 3 vazio, B4. 3, B5, B6, B7, B8, B9. E aí volta para o B1. Agora os que sobraram, você começa a contar aqui do lado esquerdo do raio, ou sentido anti-horário, né? Aqui é o B1, aqui é o A1, esse aqui vai ser o D1. Vou marcar aqui. D1, agora você acha todos os vazios, sentido anti-horário. E aí você vai marcando assim sucessivamente todas as letras D. É a mesma coisa, tá vendo? D, 1, 2, 3, o quarto. Pode ver que não tem nada marcado. Vai ser o D3, quase que eu fiz um B. E é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Ou olha, um que tá sem marca. D4. E aí vai. E agora você tem cada buraco do aro marcado dos dois lados. O B e o D do lado esquerdo. E o A e o C do lado direito, que a gente nomeou o lado direito do aro. Agora a gente vai pegar o cubo e vai fazer a marcação no cubo. Antes de fazer a marcação no cubo, vocês têm que fazer uma observação aqui, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, independente do lado que você está olhando no aro, a gente vai ter que determinar se o primeiro buraco do lado direito ou sentido horário do buraco da válvula, ele é um buraco para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, lembra no começo, quando eu estava falando de stagger? Olha, eu vou tentar mostrar aqui mais uma vez o stagger desse aro, que eu sei que é um pouco difícil de enxergar por causa do formato do aro, mas se você prestar atenção nessa linha aqui, se acompanha ela, você percebe que o ilhós aqui desse segundo buraco está bem em cima dessa linha e esse aqui está bem abaixo. Consegue perceber isso? Uma coisa que vocês têm que marcar agora e não podem esquecer é isso, marca no papel. O primeiro buraco sentido horário depois do buraco da válvula, independente do lado, ele é para baixo. Então agora você vai pegar o cubo, o lado direito do cubo que você determinou, nesse caso aqui é o lado do cassete, você coloca ele para cima, dessa maneira. Aí você vai escolher um buraco, pode escolher qualquer buraco, mas como é um cubo usado, tenta escolher um. Vocês conseguem perceber que existem marcas aqui, que o raio antigo estava aqui, o outro estava aqui e o outro estava aqui. Então praticamente esses raios são os que vêm dessa maneira aqui. E aí ele estava provavelmente posicionado aqui, que criou aquela marquinha. Então evitem de escolher um desses buracos que tem, se for um cubo usado, só para ficar mais bonito o teu trabalho no fim. Evita escolher esses que já estão marcados. Aí você vai escolher qualquer um desses outros aqui, qualquer um, e você vai passar um raio dessa maneira. Escolheu o buraco, passa o raio e deixa ele encostar. Se você descer numa linha reta, ele não vai passar no buraco do outro lado, ele vai encostar entre dois buracos, estão vendo?
Os buracos não são alinhados. Agora que vai vir aquilo que eu pedi para vocês anotarem. Se o primeiro buraco, no sentido horário, do lado da válvula, era para baixo, você vai marcar o buraco do lado esquerdo, esse aqui. Se o teu primeiro buraco era para cima, você vai marcar o buraco do lado direito. Entenderam? Então, se o buraco era para baixo, marca do lado esquerdo. Se o buraco era para cima, marca do lado direito. E é lógico, se o ar não tinha o stagger, a gente considera como se fosse o primeiro buraco para baixo, então marca do lado esquerdo também. Então eu vou marcar aqui agora. Vou fazer uma marca aqui. Ah, não esquece de marcar também o buraco que você escolheu inicialmente, antes de marcar do outro lado da flange. Então nesse caso aqui, a gente vai marcar esse buraco aqui. E aí agora, transfere essa marca para o outro lado. Usei uma caneta preta para ajudar, né? Então aqui está marcado, eu marquei esse, vou marcar aqui desse lado. Porque é aqui que eu vou precisar de me orientar. Entenderam então? Repetindo, escolhe qualquer buraco, evita esses que estão marcados aqui com a posição dos raios antigos. Se o teu cubo for usado, escolhe um buraco, qualquer um, do lado direito, coloca um raio dentro. Se você inserir ele reto, ele vai encostar na flange do outro lado entre dois buracos. E aí, se o primeiro buraco for para baixo, pega o da esquerda. Se o primeiro buraco for para cima, você vai pegar o buraco da direita aqui. Então a gente escolheu esse aqui. Galera, essa paradinha aqui é aquela paradinha chata e básica para pedir um like para vocês aí. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se já está inscrito, muito obrigado. E depois que terminar aqui, se você gostou, deixa uma mensagem aí. Eu sempre retorno, respondo e quero continuar fazendo isso por muito tempo. Então, muito obrigado mais uma vez por deixar o like aí. Vamos voltar para montar a roda. Eu tenho o jogo de raios do lado esquerdo, né? Como eu disse, esse aro é de 36 raios, então eu devo ter aqui 18 raios desse lado. E eu tenho aqui os raios do lado direito, que também são 18 raios de cada lado. Agora você vai separar esses conjuntos em 4. Então você põe 9 de um lado, né, a metade. Você tem 2 conjuntos de 9 para o lado oposto, para o lado esquerdo. E aqui a gente tem o drive side, também com 18 raios, a gente vai separar 9 deles. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a diferença de tamanho. Então, estão os dois encostados aqui. Percebe a diferença? Então tá, eu tenho aqui os dois conjuntos de raios do lado direito, 9 em cada um, e os raios do lado esquerdo, 9 em cada um. Agora a gente vai preparar a rosca desses raios. Então, o legal desses produtos aqui da Will Smith, que eles têm duas cores justamente para diferenciar o lado. Então, nesse caso aqui eu usaria o amarelinho para ser do lado esquerdo e o azulzinho para ser do lado direito. Infelizmente eu acabei de descobrir, esse aqui ainda dá para usar, mas o azul ele secou. Faz muitos anos que eu não monto uma roda em casa, ele acabou secando, não vai dar para usar para mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar como é que se usa esse produto aqui de uma maneira rápida. Então o que você tem que fazer? Você molha
um pouco da rosca assim, não precisa lambuzar muito, até porque fica feio. Aí você pega uma quantidade de raios como essa, coloca eles juntos e aí você roda assim. E ele espalha. Difícil de fazer isso na frente da câmera, mas tá vendo como espalhou? Aí agiliza o teu trabalho. Agora a gente deixa ele sem encostar, secando. Sem encostar na tua bancada para não atrair sujeira. Faz a mesma coisa com o outro. Coloca aqui, alinha direitinho. Opa. Espalha. E aí elimina o excesso. Aquele ali tinha até um pouquinho mais. Vou colocar mais um raio aqui. Geralmente quando eu coloco em cima da bancada e faço isso, ele mantém alinhado, fica mais fácil. Mas só para ilustrar uma maneira fácil de colocar esse produto nos raios. Então todos os raios secando, a gente vai voltar aqui daqui uns minutinhos para começar a enraiar a roda. Agora que secou, separa do jeito que estava antes para a gente começar a enraiar. Agora a gente vai separar os nipples também. Esses nipples que eu estou usando são todos iguais. Eles são feitos de um material chamado brass. E galera, tem muita coisa para ser dita a respeito de raios, de nipples, de aros, de cubos. Tem muita teoria, mas eu não vou fazer uma aula só disso. Eu vou soltando o que eu acho que é mais relevante ao longo do treinamento. E se caso surgir alguma dúvida, manda uma mensagem aí. Mas eu vou falando o máximo que eu puder durante o treinamento. Então agora a gente vai começar a finalmente a montar ou enraiar essa roda. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar o primeiro conjunto de raios do lado direito, nesse caso aqui são 9, que eu tenho 18 de cada lado. A gente vai concentrar nesse primeiro conjunto. Então tira esse aqui para lá, tira esse aqui também para lá e vamos deixar aqui agora só os raios do primeiro conjunto do lado direito. Então agora a primeira coisa que você vai fazer é pegar o cubo do lado que você escolheu para ser o direito. Aí você vai procurar aquele buraco que você desceu o primeiro raio, que é nesse caso aqui, esse aqui. Vocês estão vendo aqui eu apontando com o dedo. Você vai pegar um desses raios e vai passar dessa maneira, de cima para baixo, nesse primeiro buraco. E agora você vai pular um espaço vazio, no segundo, coloca outro raio. Faz a mesma coisa aqui agora, um vazio, outro, e vai fazendo isso até que esse primeiro conjunto de raios que você pegou, os 9 raios, acabem. Uma vez que você colocou todos os raios, você deve ter um raio, um espaço vazio, um raio, um espaço vazio ao redor da flange inteira. Dessa maneira aqui. Fechou? Colocando o lado direito para cima, assim como está aqui, estão vendo a letra D aqui, você vai observar onde está o buraco A1, no caso é esse daqui. Vou chegar mais perto aqui para vocês verem, tá vendo? A1. E aí você vai pegar, peraí, você vai pegar o primeiro raio que você passou no cubo do lado direito, aquele que você marcou, que é esse daqui. Cadê você? Esse. Tá vendo? Marcadinho, bonitinho. Então, esse raio aqui, ele vai se conectar lá no A1. Vendo aqui de novo, A1. Então eu vou conectar esse raio, coloco o nipple, dá umas 2 voltas e deixa, não aperta muito, tá vendo o tanto de rosca que eu tenho ainda.
só comecei a pegar a rosca. E aí você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar o próximo raio do lado direito do que você escolheu para ser o A1, sentido horário. Esse aqui vai ser, adivinha? O A2. Então vamos colocar ele lá. Faz a mesma coisa. Umas 2 voltinhas. E aí agora você vai pegar o terceiro raio, que é esse daqui. E você vai colocar ele no A3. Vocês estão vendo que está ficando 3 buracos vazios, um raio. 3 buracos vazios, um raio. Então você vai completar agora colocando os raios em cada buraco. Segue no sentido horário aqui no cubo e segue sentido horário no raio. Tenha certeza que você não pule nenhuma ordem aqui. No caso esse aqui agora, que foi o A3, o próximo A4, esse A5, esse A6, esse A7 e assim por diante. Então vamos lá, completa aí. Então a roda vai ficar assim. Você percebe que você tem 3 buracos e um raio ao redor do cubo todo. Primeiro passo feito. Agora o que você vai fazer? Você vai virar do outro lado, quer dizer, o lado esquerdo do cubo e o lado esquerdo do aro para cima agora. Vocês estão vendo aqui, lado esquerdo. Meu E lindo, maravilhoso. Aí agora a gente vai procurar aquele segundo buraco que a gente marcou. Lembra? A gente marcou do outro lado da flange. Eu falei, passa a marca para o outro lado, que é mais fácil de encontrar. Estão vendo aqui? Então, esse agora a gente vai pegar os raios do nosso lado esquerdo, pega um conjunto desse. Não, melhor, vou deixar aqui do lado esquerdo. Agora a gente vai colocar um raio nesse sentido, de cima para baixo, naquele buraco que eu acabei de achar que estava marcado. Então, opa, é aqui. Não, desculpa, é aqui. Então você vai passar todos os raios agora, fazendo exatamente como você fez do outro lado. Primeiro é o marcado, aí você coloca um buraco vazio, no segundo põe um raio, vai fazendo isso sucessivamente até acabar aquele conjunto de raios que você tem. Então, eu vou colocar eles aqui rapidinho. Então ficou um raio, um buraco vazio, um raio, um buraco vazio. Se não tiver dessa maneira, presta atenção, volta atrás que tem alguma coisa errada. Levanta a roda, então passou todos os raios, procura aquele marcado, no caso esse daqui. Vou tentar mostrar para vocês, estão vendo? A marquinha. Então esse daqui, adivinha qual vai ser? Quem falou B1 acertou. Então esse aqui é o B1, mas não é o banana de pijama. Esse aqui é só o B1. Esse é o furo marcado, a gente vai conectar no B1. Encaixa ali. Então agora que você achou o B1, você vai fazer o oposto agora. Vai ser sentido anti-horário, vai ser o B2. Próximo raio no sentido anti-horário do B1 é o B2. E aí você continua fazendo até o fim. Não tem erro, né? Então vai nesse sentido aqui, sentido anti-horário, colocando todos os raios nos buracos B. Já volto. Tá aí, então eu terminei de colocar os raios do conjunto B do lado esquerdo. E você tem que ficar com a roda desse jeito. São 2 buracos vazios entre os raios. Você tem 2 um do lado do outro, 2 buracos vazios. 2 raios, 2 buracos vazios. Se não tiver assim, volta atrás, vê aonde você errou, não continua. Senão não vai dar certo. Agora o que a gente vai fazer?
a gente vai passar os raios no lado direito do cubo, só que do lado oposto. Então a gente vai pegar os raios aqui do nosso lado direito, aquele conjunto de raios do lado direito, e vai introduzir eles aqui nesse sentido, de dentro para fora. A cabeça do raio tem que ficar do lado interno da flange. Então você vai completar todos os furos aqui. Faz isso daí então, vai completando. Agora, deixando aquela roda de lado por alguns minutos, a gente vai ter que falar sobre padrões de cruzamento. O que quer dizer isso? Quer dizer quantas vezes o raio cruza com qualquer outro raio a partir do momento que ele sai da flange do cubo. Então, nesse caso aqui, pega qualquer raio, vamos pegar esse daqui. Então ele está saindo daqui da flange, ele já está cruzando com esse outro aqui, que está próximo a ele, tá vendo esse que está saindo aqui? Ele já cruzou com esse. Quando eu digo cruzar, não precisa encostar. Ele está cruzando por cima ou pelo outro lado da flange, mas está cruzando. Então esse é um. Aí ele cruza, esse raio cruza com esse daqui, e aí ele vai continuar e cruzar com esse daqui e vai até o nipple. Então quer dizer, esse raio cruza uma, duas, três vezes. Esse é o padrão 3. Eu estou inventando esses termos em português que eu não sei o nome disso, mas é um padrão 3 ou 3 cross, que talvez seja o mais comum, mais forte. Esse é um assunto assim que dá muita controvérsia, muito debate. Existem testes e às vezes esses testes podem ser duvidosos, porque cada bike é feito para uma coisa, para um propósito, e hoje em dia, com a quantidade de materiais que existe também, a qualidade mudou, em alguns piorou, em outros melhorou muito. Mas o padrão 3 com certeza é um dos mais usados por ser um dos mais fortes. Bikes mais modernas, como a mountain bike, essa aqui por exemplo, vocês podem perceber que é um padrão de cruzamento de dois raios. É um padrão de 2. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, eu posso fazer um vídeo falando a respeito desses padrões de cruzamentos, qual que é melhor, qual que não é. E então vamos voltar aqui para nossa roda, que agora a gente vai ter que decidir qual o padrão que a gente vai fazer essa roda. Nesse caso, como a roda já estava montada com o padrão 3, a gente vai continuar com o padrão 3, porque se a gente não fizer isso, vai dar diferença no fim. A roda, os raios são encontrados de acordo com o padrão que você escolheu para montar aquela roda. Nesse caso, o fabricante já montou com padrão 3. Se eu tentar mudar para 2, os raios vão ficar muito longos. Se eu mudar para 4, vai ficar muito curto. A gente pode falar mais sobre esse assunto mais para frente. Então agora o que a gente vai fazer? Coloca a roda com o lado direito para cima novamente. Aí você vai encontrar o A1. Esse aqui é o A1. Aqui está o buraco da válvula. Estão vendo aqui, acho que dá para ver. Então a gente vai pegar o A1. Aí o que você vai fazer agora? Você vai contar os buracos vazios do lado do A1, sentido anti-horário. Você vai contar 3 buracos, que você, o padrão 3. Então, eu venho aqui, um buraco vazio aqui, 1, 2, 3. Esse aqui, o terceiro buraco vazio, porque é um padrão 3. Se fosse um padrão 2, a gente escolheu o segundo buraco vazio. Se fosse um padrão 1, a gente escolheu o primeiro buraco vazio. Como é um padrão 3, a gente vai marcar esse daqui agora para ser o C1.
Então você vai usar os raios do teu lado direito aqui, do conjunto de raios do lado direito. E aí agora a gente vai passar os raios de baixo para cima. Então pega começa do C1, já marca ali, sabe que esse aqui agora é o C1. Bom, agora que você achou o terceiro raio, contando sentido anti-horário do raio marcado como A1, esse raio aqui vai ser o C1. Então o que você vai fazer? Você vai, o cubo está montado dessa maneira, então você encontrou o A1, contou 3 raios no sentido anti-horário do A1, esse terceiro raio aqui vai ser o C1. O C1 na roda, no aro, está marcado aqui, ó. Vocês podem ver que ele não chega lá. Então o que você vai ter que fazer? Você vai virar o cubo sentido horário. Tira esses raios do caminho. Agora você vai ver que você alcança lá. Então como é que você vai cruzar isso agora? Aqui é o primeiro cruzamento. Esse aqui é o segundo cruzamento. E agora aqui é o terceiro cruzamento. Só que o último a gente vai por baixo. 2 cruzam por cima, o último cruza por baixo. Aí você vai encaixar no C1. Agora que você vai precisar de uma daquelas ferramentinhas que eu mostrei para você. Não que você vai precisar, mas facilita a tua vida. Então você vem aqui agora e vai inserir o nipo aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que aquela ferramentinha pode facilitar a vida. Faz a mesma quantidade de roscas que você fez da outra vez. Aí agora você vai fazer a mesma coisa nesse caso aqui, vai ser o C2, é o raio do lado direito do C1, é o C2, então cruza 1, 2, o terceiro por baixo. Tomem cuidado para não riscar o aro quando estiverem fazendo isso. Quando for passar por baixo, coloca teu dedo na frente para poder passar por baixo. Eu vou mostrar aqui exatamente o que eu estou dizendo. Então o C2 é esse aqui. Pega o nipo. Ainda estou usando a minha mão, mas eu vou mostrar para vocês como é que se usa a ferramentinha daqui a pouco. Tem várias maneiras que você pode fazê-las. Só vou mostrar aqui mais uma vez como é que se cruza. Agora a gente vai pegar o C3, que é o próximo do lado direito, sentido horário do que você acabou de cruzar. Então cruza 1, cruza 2, no terceiro, coloca a tua mão na ponta do raio. É aqui que você risca, nessa passagem. Às vezes a pessoa deixa aí, ela faz aquele risco horrível no aro. E não tem como disfarçar. Então coloca o dedo aqui na frente, passa ele. E aí você pesca ele do outro lado e vai encaixar no C3, que é esse aqui. E agora você faz isso sucessivamente com todos os raios do conjunto C. Então eu completei aqui todos os raios do conjunto C. Agora tem um buraco vazio a cada 3 raios. Se não tiver dessa maneira, tem alguma coisa errada, volta o passo anterior e dá uma checada que você trocou. E tem que ter o cruzamento também, os raios, tá vendo? Um por baixo, esse por baixo, esse por baixo, esse também, esse também, esse também, esse também e esse também. Tem que ter sempre um cruzando por baixo. Aí agora o que a gente vai fazer? Só sobrou o último conjunto de raios.
Então, com o lado direito para cima, a gente vai inserir os raios na flange oposta. Pode colocar todos eles, tá vendo como é que é mais fácil trabalhar assim com o aro no colo? Muito mais fácil do que em cima da bancada. Desculpe, talvez a visão piorou um pouco para vocês. Esses passos aqui ficam um pouco mais difícil de fazer em cima da bancada. Então eu passei o restante do outro lado, dá uma espalhadinha neles assim, e aí você vira. Agora a gente tem os raios D. Na verdade não tem muito o que fazer agora, você vai perceber que os raios vão quase que se encaixar sozinho. Mas para efeito de instrução, então acha o raio B1, que é esse daqui, tá vendo a marquinha dele aqui? Aí você vai pegar o terceiro, sentido horário dessa vez, esse daqui vai ser o D1. Aí a gente vai cruzar, tá cruzando esse cruzando com esse cruzando com esse, e aí cruza com o terceiro, mesma coisa por baixo. Então cobre a rosca, passa por baixo aqui do B1, e aí a gente vai encaixar aqui. Agora eu vou mostrar a ferramentinha para vocês aqui. Essa ferramenta, tem ela faz muitos anos, é uma ferramenta própria para fazer isso. Vendo, você rosqueia e aqui você introduz no aro, principalmente aros que tem o perfil mais alto, é muito difícil, quase impossível você montar uma roda sem uma ferramentinha parecida com essa. Então aqui você coloca essa parte, gira, coloca lá, vai girando, rosqueia, aí você segura aqui do outro lado, solta, vai fazendo um de cada vez. Quando eu não tinha essa ferramenta, eu vi, aí eu fiz, pode até ver que a borrachinha está até antiga aqui. Eu achei uma mangueirinha fina, enchi ela de cola, aí eu peguei uma chavinha de fenda, uma Phillips que eu tinha, coloquei um pedaço de raio na ponta e fiz a minha própria ferramenta. Eu lembro que eu tive que fazer isso, que eu estava montando uma roda de triatlon que tem um perfil bem alto, não tinha como, aí eu tive que fazer. Então aqui rosqueia, é lógico que tem que ser um nipo de 2 milímetros, se for o de 1.8 aí não serve, mas essa era a minha ferramenta que eu fiz a minha gambiarrazinha. Agora, eu achei uma no chinês que é muito melhor do que todas essas. Essa ferramentinha aqui deu até uma entortadinha no arame. Ele tem um arame na ponta que já deu uma entortada por causa de mudança, mas percebe que tem como se fosse uma chavinha de fenda na ponta da ferramenta. Essa parte encaixa no nipple. Então o araminho ajuda a segurar e aí você alinha dessa maneira aqui na chavinha, encaixou, deixa eu focar aqui, encaixou, segura, não cai, aí você pode praticamente montar qualquer roda. Essa ferramentinha é uma mão na roda, achei ela no chinês, baratinho, aconselho vocês a comprar uma dessas que facilita a tua vida. Então vamos lá, buraquinho aqui do D1, colocou, alinhou com a rosca, aí você só rosqueia um pouquinho, tirou, tá lá. Agora vamos fazer o D2, coloca o nipple na ferramentinha, acha o D2 aqui, 1, 2, cruza embaixo do B2, da maneira que eu falei, coloca teu dedo na frente, para não deixar arriscar, alinha. Então só para melhorar aí a visão de vocês, esse daqui
Eu já estou no D6. Vou colocar o nipo na ferramenta. Aí vem, passou um, cruzou dois, no terceiro, passa por baixo, cobre a frente do raio, encaixa aqui, aperta um pouquinho, faz a mesma coisa do outro lado. Pegar o nipo aqui primeiro, encaixou, pega o próximo raio, toma cuidado para não pegar o raio errado, cruzou um, cruzou dois, terceiro, põe o dedo na frente, passa por baixo, e aí vem aqui a linha, e aí a gente vai fazer com todos os raios que sobraram. Assim que vocês terminarem o D, o conjunto de raios D, coloca a roda no teu cavalete, centralizado, bonitinho, ou se você estiver usando a bike, coloca na bike. Mas primeiro verifica se estão todos cruzados e o que está cruzando está passando por baixo. Verifica se está tudo certinho na roda. Vocês estão vendo que está bem solto, mas está tudo cruzado, tudo certinho. Não tem nenhum buraco sobrando, nenhum buraco faltando. Não tem dois raios no mesmo buraco. Aqui está a mesma coisa, passando por baixo, passando por baixo. Bom, é isso. Então todos os raios colocados nos seus devidos buracos do aro. E agora a gente vai para o próximo passo. Agora, assumindo que vocês estão montando uma roda com os raios do tamanho correto. Não está tentando adivinhar nem nada. São os raios feitos para essa roda aqui. Ou da roda que vocês estão trabalhando aí, praticando. Vocês vão apertar todos os nipples e deixar cerca de mais ou menos aí uns 3 fios de rosca, mais ou menos essa quantidade aqui. Façam isso com todos os raios. Se você começar a ter problemas que os raios estão ficando muito apertados, você não está conseguindo, tem alguma coisa errada com o tamanho dos raios que você está colocando nessa roda. Mas se for os raios corretos, apertem até chegar mais ou menos aquela quantidade que eu mostrei, cerca de 3 fios de rosca, e aí a gente vai começar a fazer o alinhamento dessa roda. Rapaziada, tem muitas coisas que vocês precisam saber para montar uma roda. É uma aula muito mais complexa do que eu estou tentando passar aqui para vocês. Eu estou passando um basicão, mas tem muita coisa que também vocês precisam saber. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre os cubos, os raios, os nipples e os tipos de aro também. Então no vídeo de semana que vem eu vou dar continuidade aqui na montagem dessa roda. Aí eu vou mostrar para vocês qual que é a tensão inicial que vocês têm que encontrar, como é que faz para manter o alinhamento dessa roda do jeito que está, para facilitar o trabalho de vocês. Então existem várias técnicas aqui que vai facilitar o teu trabalho e eu tenho certeza que você vai ficar feliz com o que você vai aprender. Eu vou ensinar exatamente a maneira mais fácil e a maneira correta, não que seja a única, mas é a maneira correta de se montar uma roda. E eu vou explicando passo a passo como é que você vai adicionar tensão para manter essa roda alinhada do jeito que estava, como eu mostrei para vocês, tanto lateralmente como radial e com a tensão correta dos raios. Beleza? Então, galera, agradeço vocês a paciência, peço perdão, mas infelizmente eu não tenho esse tempo, até porque o vídeo vai ficar muito longo, então é legal dar essa parada. Beleza então, galera? Muito obrigado mais uma vez e vejo vocês na próxima semana. Um abraço a todos e tchau!